Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de maio de 2025. Glória Pérez comenta fim de contrato com a Globo e confirma que emissora barrou novela sobre aborto. Parte 1. Glória Pérez confirmou na tarde desta sexta-feira, 4, que não tem mais um contrato fixo com a Globo após mais de 40 anos de trabalho na emissora. A autora explicou que tinha um contrato por obra para escrever a trama que iria ao ar após a exibição de Vale Tudo, atualmente no horário nobre, mas preferiu desistir do trabalho após a emissora barrar que o tema do aborto fosse um dos assuntos da novela. De 1983, quando comecei colaborando com Janete Clair, até 2025 foram 42 anos. E esclareço para evitar mal-entendidos, meu último contrato foi para fazer a novela que entraria depois de Vale Tudo. Sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos, a direção considerou que o assunto aborto era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas, disse Glória. Não questiono a decisão, é normal que uma empresa decida de acordo com sua conveniência. Mas uma vez que o contrato era por obra, considerei que o mais conveniente para mim era não aceitar renovação e fazer a resilição do contrato. Tudo de comum acordo. As portas continuam abertas, as minhas e as da Globo também, mas nesse momento prefiro assim, quero viver esse tempo no deixa a vida me levar, completou a autora. Procurada pelo Terra, a Globo se pronunciou por meio de um comunicado. A nossa parceria com a Glória Pérez foi renovada por obra. E, como já falamos, foi combinado que a autora teria mais tempo para desenvolver uma nova novela para a TV Globo, disse a comunicação da emissora. O primeiro trabalho de Glória Pérez na Globo foi como colaboradora de Janete Clair em Eu Prometo, novela exibida na faixa das 22 horas. O primeiro trabalho dela como autora principal na emissora foi em Barriga de Aluguel, de 1990, e a última novela que escreveu foi Travessia, que chegou ao fim em 2023. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec elabora sobre o aborto nas questões 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. 345. É a definitiva união do espírito com o corpo desde o momento da concepção. Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É a definitiva união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. Podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem então consciência plena da sua existência, a importância da morte é quase nenhuma. Frequentemente é, como já dissemos, uma prova para os pais. 348. Sabe o espírito, previamente, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. 349.
Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre ou imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação 350. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez. Pergunta-se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejaria que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento goza o espírito de todas as suas faculdades. Mais ou menos, conforme o ponto desse intervalo em que se ache, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Seu estado, nesse período, é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito 352. Imediatamente ao nascer recobra o espírito a plenitude das suas faculdades. Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como é uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual 355. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como a prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança 356. Entre os natimortos alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças então só vêm em função de seus pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza. Algumas vezes, mas não vive. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Que seria ela, se assim não acontecesse? Não seria um ser humano 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nula, a ser recomeçada 358. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus.
Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se ao primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo. Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para julgá-los. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.